A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 24 de junho, dia de São João. Ex-ministro Milton Ribeiro é preso em operação da Polícia Federal. A Durne Sindicato discute cortes na educação, ciência e tecnologia com a comunidade acadêmica da UFRN. Docentes que trabalham em condições insalubres têm direito à conversão do tempo de serviço especial. Processo dos precatórios é incluído em pauta para julgamento. Medida provisória 1119 coloca previdência complementar dos servidores públicos sobre um ataque de riscos. Livro A China no Capitalismo Contemporâneo apresenta ao público brasileiro análises aprofundadas sobre o desenvolvimento em seus aspectos sociais e políticos chineses. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou o Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. O ex-ministro da Educação do governo do presidente Jair Bolsonaro, Milton Ribeiro, foi preso pela Polícia Federal na última quarta-feira em Santos, litoral paulista, no âmbito de uma operação batizada de Acesso Pago, que investiga a prática de tráfico de influência e corrupção na liberação de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, órgão ligado ao Ministério da Educação. A prisão de Ribeiro foi determinada pela Justiça por causa de um suposto envolvimento em um esquema para a liberação de verbas do MEC. O ex-ministro é investigado por suspeita de corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência. O professor Wellington Duarte, diretor do Adurne Sindicato, comenta o caso. O espetáculo deprimente de ver um ex-ministro da Educação sendo preso por corrupção e malversação de fundos públicos, mostra exatamente que nós estamos num dos piores momentos da história republicana desse país. O ministro foi solto, continuará respondendo o processo, mas as investigações apontam para indícios fortes de que o Ministério da Educação se tornou um balcão de negócio operado por pessoas inescrupulosas. Então, a gente, quando vai falar sobre educação, e no caso nosso, educação pública superior, educação, o magistério federal, composta pelo magistério superior e pelo ensino básico, técnico e tecnológico, vê que o encolhimento orçamentário, fruto de proposituras feitas em 2016, a partir da emenda constitucional 95, o teto dos gastos, eu chamo de toniquete fiscal, vai mais além do que isso. O propósito de destruição do Estado Nacional e não é desregulamentação, mas o destroçamento das estruturas republicanas dentro dos ministérios, mostra exatamente o que nós percebemos a olho visto, a deterioração dos princípios republicanos. Eu ressalto os princípios republicanos, porque no Estado Democrático de Direito, esses princípios têm um fundamento que é o de proteger a separação de poderes, proteger a população e proteger todo o arcabouço normativo que rege a nossa sociabilidade. Esse governo está fazendo exatamente o contrário, ele está destruindo tudo. E tornar o Ministério da Educação um balcão de negócios é uma afronta à sociedade brasileira. Então, eu acho que o governo é corrupto, as pessoas que formam esse governo, infelizmente, são corruptas, e nós pagamos o preço caro por essa desorganização, por essa sequia de princípios que envolve a administração pública. E o juiz federal Renato Borelli, autor do mandado de prisão contra o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, afirma estar sofrendo ameaças de grupos de apoio de Ribeiro. Centenas de ameaças já foram registradas, segundo a assessoria de comunicação de Borelli. A informação foi confirmada pela Justiça Federal e já buscam medidas para inibir as agressões. Os pedidos de investigação foram encaminhados à Polícia Federal.
Jornal da Educação. Extra Classe. No Dia Nacional de Não aos Cortes em Educação e Ciência, o Adurni Sindicato mobilizou a comunidade acadêmica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte com a promoção do debate A Emenda Constitucional 95 e os cortes na educação. O professor Oswaldo Negrão, presidente do Adurni Sindicato, fala sobre o que foi exposto no evento. A Pró-Reitoria de Planejamento da UFRN trouxe informações bastante detalhadas das perdas que a nossa instituição vem sofrendo nos últimos anos, desde 2014, essa análise, até o ano de 2022. E essa perda de recursos, ela tem uma complexidade muito forte, e isso é muito importante que a população fique sabendo. Foram, nesses anos, perdidos recursos tanto para o investimento, para manutenção e também para a possibilidade de ampliação da própria instituição. E esse é um problema bastante sério, considerando a abrangência que a UFRN tem e a importância que ela tem para o estado do Rio Grande do Norte. E nós tivemos a ideia de discutir nesse dia 21, a temática da Emenda Constitucional 95 e os cortes na educação. Porque é importante que a população compreenda que a Emenda Constitucional 95 foi um projeto, que foi aprovado, a proposta de emenda constitucional foi aprovada e tem justamente a perspectiva do Estado mínimo, Então, o que acontece é que desde a sua aprovação, se deu no ano de 2016, então desde o governo Temer, a gente vê a redução paulatina e contínua dos investimentos no campo das políticas públicas e sociais. E aqui entram investimentos dos serviços públicos de qualidade, das universidades, do próprio Sistema Único de Saúde, que em plena pandemia, a pandemia ainda não acabou e ainda assim nós temos um corte de quase 20 bilhões de reais esse ano também no Sistema Único de Saúde. E também, e assim como nos Ministérios de Ciência, Tecnologia e Inovação, a CAPES, CNPq, enfim, os órgãos de fomento também vêm sofrendo muito fortemente com a Emenda Constitucional 95. Por um lado, a gente observa esse arroxo crescente nos investimentos, nas políticas públicas, e por outro, um relaxamento, a disponibilidade de isenção de impostos, de lucros, e de taxação de grandes fortunas. E aí, o mercado financeiro lucra enormemente, assim como banqueiros, grandes exportadores. Grandes milionários e grandes donos de fortunas acabam se beneficiando em plena crise brasileira. E aí quem paga a conta é a classe trabalhadora, é a classe média e a maioria, os mais pobres, que constituem a população brasileira. Mais uma vez, esses novos cortes orçamentários e a redução de possibilidade de novos investimentos na UFRN, é importante fazer o contraponto, porque a sociedade reconhece a importância da UFRN como uma instituição renomada, o reconhecimento da sua qualidade nos cursos de graduação, de pós-graduação, linhas de pesquisa, assim como o desenvolvimento e registro de produtos e patentes. Ainda assim, vem sofrendo cortes profundos no orçamento que ameaçam a continuidade das atividades já no próximo semestre. Portanto, é importante também esclarecer para a população que a Emenda Constitucional 95 é um tema que precisa ser enfrentado e precisa ser discutido por todas as candidatas e candidatos ao pleito eleitoral nesse ano, no mês de outubro. Caso se busque de fato resgatar a justiça social, é necessário que se façam investimentos da recuperação econômica, mas também da recuperação social desse país. Não é possível naturalizar a fome, a insegurança alimentar, a violência nas suas mais diversas formas, a perda da transparência do uso dos recursos públicos, como é o caso do orçamento secreto, das manobras, muitas vezes criminosas, que hoje são, infelizmente, notícia no próprio MEC, o nosso próprio Ministério da Educação. E é preciso qualificar esse debate, trazer a população para essa reflexão e, por fim, fazer uma pergunta, Como professor, eu acho que é sempre importante contribuir também para algumas reflexões e debate qualificado. Então fica uma questão aqui. Qual é a importância da educação para uma nação forte e soberana, que eu acredito que é o que a grande maioria dos brasileiros de fato deseja. Um abraço. Educação em pauta.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu de forma definitiva, através do tema 942, o direito à conversão do tempo de serviço especial garantido aos servidores públicos federais, dentre eles os professores ativos e aposentados que trabalham ou trabalharam em condições insalubres. Andréia Munemassa, assessora jurídica do Adurni Sindicato, explica as consequências da decisão. Em decorrência da aplicação desse fator de conversão, o tempo de serviço dos professores que estão nessas condições aumenta em 40% no caso dos homens e em 20% no caso das mulheres. E a consequência que isso traz é que muitas aposentadorias poderão ser antecipadas em decorrência dessa aplicação desse fator de conversão. Ou seja, aumentando em 20% o tempo de serviço, aumentando em 40% o tempo de serviço, alguns professores que estavam na regra de transição instituída pela Emenda Constitucional 103, pela reforma da Previdência, que exige um tempo de serviço maior, podem, com o benefício desse fator de conversão, por exemplo, aposentar antes do tempo que era previsto. Pode também haver, para aqueles professores que já estão aposentados dentro, mais ou menos, os últimos 5 anos, e aí a gente precisa analisar cada caso, pode ocorrer a revisão da aposentadoria. Por exemplo, um professor que aposentou antes da reforma de forma proporcional poderá ter o benefício de uma aposentadoria integral. Um outro benefício muito importante é o recebimento do abono de permanência. Muitos servidores, muitos professores que não fazem jus ainda ao percebimento do abono de permanência, poderão fazer jus ao recebimento desse abono se aumentarem o seu tempo de serviço em 20% ou 40%. Então, é importante mais uma vez ressaltar a quem se aplica a decisão judicial do STF. Então, são aqueles servidores, professores que trabalham em condições insalubres, ou seja, que estão expostos a agentes biológicos, ao raio-x, né? E essa exposição leva à concessão ou revisão de aposentadoria, a concessão ou revisão do abono de permanência e a desaverbação de licença-prêmio computadas para a concessão de abono de permanência ou aposentadoria. Então, é necessário que os professores que estão nessa condição de recebimento do abono de permanência solicitem ao DAP, através de um requerimento, né, que seja aplicado o fator de conversão 1.2 ou 1.4 no seu tempo de serviço, a fim de que para que eles possam ser beneficiados com essas situações agora que podem ser concedidas ao professor. Então, se vocês têm alguma dúvida, por favor, procurem a assessoria jurídica do sindicato. Nós estamos, o Munemassa Advogados, que é o escritório que atende o Adurni Sindicato, presta assessoria jurídica e plantões, está na Adurni toda terça e toda quinta, prestando plantões na Adurni no horário da manhã. Qualquer dúvida pode entrar em contato para que a gente faça análise do seu caso. Depois do intervalo, o processo dos precatórios é incluído em pauta para julgamento. Medida provisória 1119 coloca previdência complementar dos servidores públicos sob um ataque de riscos. E ainda, livro A China no Capitalismo Contemporâneo apresenta ao público brasileiro análises aprofundadas sobre o desenvolvimento em seus aspectos sociais e políticos chineses. Os detalhes logo a seguir. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem,
O Adurni Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com a gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. Ontem, quinta-feira, foi publicada pelo Tribunal Superior do Trabalho a certidão de inclusão em pauta de julgamento do processo dos precatórios. De acordo com o documento, o julgamento será exclusivamente virtual e deve acontecer entre os dias 2 e 9 de agosto de 2022. Desde o dia 17 de junho, a ação havia sido distribuída para a terceira turma e estava aguardando pauta para a inclusão no julgamento. A inclusão do processo em pauta é um passo importante rumo ao desfecho que está sendo aguardado pelos beneficiários da ação há mais de 3 décadas. O Adurni Sindicato segue acompanhando de perto a tramitação dos precatórios. Jornal da Educação. Extra Classe. Ao reabrir pela 4ª vez o prazo de opção para migração de regime previdenciário até o dia 30 de novembro deste ano, o governo Bolsonaro tenta impor mais um enorme prejuízo aos servidores públicos, como explica o professor Eduardo Rolim, diretor de Relações Internacionais do Proifes Federação. A medida provisória 1119, ela na realidade traz mudanças muito prejudiciais aos professores. Por quê? Em primeiro lugar, ainda que o governo diga que é uma nova oportunidade de imigração e que isso permitirá que as pessoas possam aderir ao regime de previdência complementar, o que é verdade, essa migração ela se dá numa situação muito desconfortável, muito ruim para o professor, por 2 motivos principais. O primeiro é que aqueles que podem migrar, que entraram no serviço público antes de 2013, eles ao migrar, eles recebem uma compensação pelo tempo que pagaram previdência acima do teto. Esse valor, em função da medida provisória, ele é muito diminuído. E isso, na realidade, faz com que essa compensação torne a necessidade de aposentadoria ser complementada pelo regime de previdência complementar muito maior, o que vai fazer com que, certamente, talvez essa opção não seja mais compensatória para esse professor do ponto de vista financeiro. E a segunda questão que eu acho que é mais importante é que a medida provisória muda a natureza da FUNPRESP, a natureza jurídica da FUNPRESP, que hoje, ou pelo menos até a medida provisória, ela era necessariamente uma natureza pública, ainda que de direito privado. Com a medida provisória, que o governo, num outro fake news, que é normal deles, eles tentam atribuir a uma necessidade constitucional, que não é verdade, a Constituição não manda a fundação ser de natureza privada, mas o governo aproveitou esse momento para fazer passar mais um pouquinho daquela boiada que o ministro anunciou que eles iam fazer. Eles transformam a FUNPRESP numa fundação sem o caráter de fundação pública e com isso imediatamente fizeram 2 movimentos. O primeiro foi o aumento do salário dos gerentes, porque não há mais o limite do teto do serviço público de remuneração. E o segundo é a questão das licitações, que deixa de ser obrigatório. Então, nesse sentido, é muito ruim o processo de migração que vai acontecer agora. Agenda da Educação. E antes de encerrarmos aqui esta edição, deixo para você uma dica de leitura. Resultado do trabalho coletivo de 6 pesquisadores brasileiros e um chinês, o livro A China no Capitalismo Contemporâneo apresenta investigações criteriosas sobre a formação das classes sociais chinesas, o proletariado e a burguesia, suas contradições e conflitos internos, além do papel central do Partido Comunista nesta construção. Um dos autores das análises, o professor Edemilson Paraná, da Universidade Federal do Ceará, falou ao Jornal da Educação sobre como está estruturada a obra. O livro A China no Capitalismo Contemporâneo, que é organizado pela professora Esther Maierovics,
aqui da UFRN por mim, Edemilson Paraná, professor da Universidade Federal do Ceará, é o resultado de uma atividade intensa e coletiva de investigação científica sobre a economia, a política e a sociedade chinesas, que envolveu um grupo de importantes pesquisadores que vêm se dedicando a esse assunto nos últimos anos, como é o caso de nós, organizadores, mas também da professora Valéria Lopes Ribeiro, da Universidade Federal do ABC, do Hauti, da Remin University, da Isabela Nogueira, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e também do professor Carlos Aguiar de Medeiros, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é, digamos assim, o grande patrono, o nosso decano nesses estudos que envolvem uma linha mais ou menos comum e compartilhada, né, de entender a China a partir das relações de classe, das transformações políticas e econômicas, desde as suas contradições, as suas complexidades. Portanto, uma leitura nuançada, complexa, crítica, né, e adensada de investigação científica para explicar o papel da China no capitalismo contemporâneo, o impacto que as transformações da China produzem na transformação do capitalismo contemporâneo em geral, e, claro, também na volta ao modo de como essas transformações retroagem e rebatem nas transformações que nós verificamos no desenvolvimento chinês das últimas décadas, e, por fim, evidentemente, uma parte de análise, caso se queira, mais da China nela mesma, né? Os fatores internos, as transformações internas, que são absolutamente importantes e significativas para entender esse fenômeno incrível do século XX, que é o desenvolvimento econômico chinês, né? Então, para desvendar o enigma da China como peça-chave no cenário geopolítico, na atual crise da hegemonia estadunidense, a gente apresenta uma vasta pesquisa acerca do desenvolvimento econômico, social e político da China, no processo de Revolução Chinesa, após as reformas estruturais e também chegando às mudanças mais contemporâneas das últimas décadas, né? O objetivo é um objetivo de uma construção, ao mesmo tempo, de um panorama didático, abrangente, mas também, né, rigoroso, profundo e sólido sobre essas questões essas que são abordadas em 3 dimensões que refletem as 3 partes nas quais se divide o livro, né? A primeira delas, caracterizações sobre o desenvolvimento econômico chinês; a segunda, a formação das classes sociais na China pós-reformas; e a terceira, a expansão global chinesa e a disputa tecnológica. Na primeira parte, os autores discutem as características peculiares do desenvolvimento econômico chinês e os desenvolvimentos contemporâneos. Somos nessa primeira parte os autores Edemilson Paraná, Valéria Ribeiro e Carlos Aguiar de Medeiros. Na segunda parte, né, as autoras apresentam um processo de transformação social chinês e as relações entre as classes sociais, campesinato, o operariado, burguesia, o Estado e o Partido Comunista Chinês. São textos da professora Esther Maierovics e da professora Isabela Nogueira. E na terceira parte, as pesquisas apresentadas atualizam o debate sobre o papel do Estado chinês no processo de acumulação de capital em escala global e as disputas entre os Estados Unidos e a China sobre o desenvolvimento das tecnologias da informação e da comunicação, com contribuições, novamente, da professora Esther Maierovics e da professora Valéria Ribeiro. Bem, a gente entende essa como uma obra fundamental para estudiosos, estudantes, professores de relações internacionais, economia, política, geopolítica, em suma, todos aqueles e aquelas interessadas sobre o papel da China nos desenvolvimentos do capitalismo contemporâneo, e também, claro, um livro que dá uma contribuição ao público em geral, a militantes políticos e sociais, a agentes políticos que buscam, então, compreender o processo de transição socialista na China e a sua importância na conjuntura internacional e nacional, de novo, à luz de tudo que vem ocorrendo de importante no desenvolvimentismo chinês, né, ou um desenvolvimentismo com características chinesas, como chamou um dos nossos autores, o Carlos Aguiar de Medeiros, para entender a realidade contemporânea. Convidamos todos e todas vocês a conhecerem e lerem a obra. O Jornal da Educação está chegando ao fim. Vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurne Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios.
Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurni Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.